Em 1942 eu me apresentei voluntário por 2 anos. Estava na Escola de Especialista de Aeronáutica, no Rio de Janeiro, quando o Brasil entrou na guerra e formaram a Força Expedicionária Brasileira. Olá, seja bem-vindo ao Histórias da Terra. Apresentando A Guerra que o Brasil não contou. A história da campanha brasileira na Segunda Guerra Mundial. Temporada 1. Vale do Sércio. Episódio 3. Cercados pelo inverno e pelo inimigo. O limite da resistência brasileira. O ataque começou antes do dia. Ainda estava escuro quando o tenente da Cruz percebeu que algo não estava certo. O vale permanecia encoberto por uma neblina espessa, e o topo da elevação, recém-ocupado, parecia silencioso demais. Os homens do seu agrupamento estavam espalhados pelas posições improvisadas, aproveitando o pouco abrigo disponível e as trincheiras cavadas pelos próprios alemães antes da retirada da noite anterior. Foi então que veio o primeiro som. Um assovio curto, cortando o ar. Quem já tinha ouvido antes reconheceu na mesma hora. Não era tiro. Não era passo. Era morteiro. Da Cruz gritou antes mesmo do impacto. Os homens se jogaram para dentro das trincheiras. Se colaram ao chão, se enfiaram atrás das pedras e dos barrancos. Segundos depois, a explosão sacudiu o topo da elevação. Terra, pedras e estilhaços voaram sobre as posições. O bombardeio começou a se espalhar. Os morteiros caíam em sequência, ajustados para aquela posição que agora os alemães conheciam bem demais. Cada assovio vinha seguido de uma corrida curta, de um corpo se jogando no chão, de alguém tentando se proteger onde dava. As trincheiras inimigas, abandonadas na noite anterior, viraram abrigo improvisado para os brasileiros. Da Cruz se mantinha abaixado, observando, contando os intervalos, tentando entender o padrão do fogo. Ele gritava ordens rápidas entre uma explosão e outra, apontando posições, mandando homens se deslocarem apenas quando o intervalo permitia. O bombardeio durou até o dia começar a clarear. Quando a luz apareceu por trás das montanhas, os morteiros cessaram de repente. O silêncio que veio em seguida não trouxe alívio. Pelo contrário, Da Cruz sabia que aquilo era preparação. Minutos depois, os primeiros disparos começaram a subir pela encosta. Agora era ataque direto. Os alemães avançavam usando o relevo, atirando de posições mais baixas, tentando empurrar os brasileiros para fora do topo. O agrupamento respondeu do alto, ocupando definitivamente as trincheiras capturadas, usando cada curva do terreno para manter o inimigo afastado. Foi nesse momento que surgiram os primeiros feridos. Um homem foi atingido ao tentar mudar de posição. Caiu dentro da própria trincheira, puxado pelos companheiros. Pouco depois, outro grito denunciou mais um ferido em um setor diferente da linha. Não havia como retirá-los dali, o fogo não permitia. Da Cruz se deslocou agachado entre as posições, avaliando rapidamente cada ponto, redistribuindo homens onde ainda era possível segurar. O ataque não vinha em massa. Vinha em pressão constante, testando resistência, tentando explorar qualquer falha. Mas a posição aguentou. Quando os disparos começaram a rarear, já era dia claro. O inimigo recuou novamente para fora do alcance imediato. O topo permanecia sob controle brasileiro, sem comemoração, sem alívio. Havia feridos deitados no chão frio, homens exaustos, munição sendo contada com cuidado. Da Cruz observou a encosta em silêncio, sabendo que aquela elevação, tomada na noite anterior, agora tinha sido marcada como alvo. O primeiro ataque tinha sido contido, mas o isolamento estava apenas começando. O intervalo entre os ataques foi curto demais para ser descanso. O tenente da Cruz mal teve tempo de reorganizar o agrupamento quando percebeu que o silêncio não duraria. Os homens permaneciam nas trincheiras tomadas dos alemães, agora cobertas de terra revirada pelo bombardeio. Os feridos estavam onde dava para mantê-los fora da linha direta de tiro, protegidos apenas pelo relevo e por pedaços de lona improvisados. Não houve aviso dessa vez. Os disparos começaram de repente, vindos da encosta, mais próximos do que antes. Não era mais preparação. Era tentativa direta de retomada. Os alemães avançavam atirando, usando o terreno para subir em pequenos grupos, tentando ganhar metros rapidamente, antes que os brasileiros pudessem reagir. Da Cruz gritou as ordens quase no mesmo instante. Os homens responderam de dentro das trincheiras, fogo controlado, mirando nos pontos de avanço. A troca de tiros se intensificou. O som seco dos disparos ecoava pelo topo,
misturado ao impacto das balas atingindo pedra e terra. Em alguns trechos da encosta, era possível ver os alemães tentando correr para cima, se deslocando entre uma cobertura e outra. Nem todos conseguiram. Alguns caíram antes de alcançar qualquer abrigo. Outros recuaram arrastando companheiros atingidos. A ofensiva perdeu ritmo à medida que o fogo brasileiro se mantinha firme, bem posicionado, aproveitando a vantagem do terreno elevado. A posição resistiu mais uma vez. Dessa vez, sem baixas fatais entre os brasileiros. Mas os feridos continuavam ali. E agora o problema começava a se agravar. As bandagens já estavam sendo reaproveitadas. A água precisava ser racionada. A munição começava a ser contada com ainda mais cuidado. Da Cruz observou o vale em silêncio depois que o ataque cessou. Nenhum reforço aparecia. Nenhum sinal de suprimento. O rádio continuava sem resposta. O topo da elevação permanecia sob controle brasileiro, mas cada minuto ali em cima tornava a situação mais frágil. A segunda tentativa alemã tinha falhado. Mas o agrupamento agora estava isolado, sem evacuação, sem reposição, sem saber quando, ou se, alguém viria. E ali, naquele pico frio do Vale do Sérquio, a missão começava a mudar de natureza. Não se tratava mais apenas de resistir ao inimigo. Tratava-se de resistir ao tempo. Depois do segundo ataque, o topo ficou quieto demais. O tenente da Cruz esperou. Não como quem descansa, mas como quem sabe que o silêncio naquele terreno quase nunca significava segurança. Os homens permaneciam nas trincheiras, atentos à encosta, aos flancos, ao vale ainda parcialmente encoberto. Ninguém se levantava sem necessidade. Ninguém se afastava do próprio setor. O rádio foi testado novamente. Nada. Da Cruz tentou contato em intervalos curtos, mudando posição, ajustando o equipamento, buscando qualquer resposta. O chiado vinha fraco, irregular, e logo se perdia. Não havia confirmação de reforço. Não havia ordem nova. Não havia sequer a certeza de que alguém sabia exatamente onde eles estavam naquele momento. O agrupamento estava por conta própria. O frio começou a pesar de verdade conforme o dia avançava. No alto, o vento batia direto, sem obstáculo, atravessando os casacos já úmidos da noite anterior. Os homens se revezavam na vigilância, mas os turnos pareciam longos demais. Quem tentava descansar, fazia isso sentado, encostado na terra fria da trincheira, com o fuzil apoiado no joelho. Os feridos sentiam mais. Sem medicação adequada, cada movimento era calculado. Da Cruz passava por eles sempre que podia, avaliando o estado de cada um, orientando para que economizassem energia. Não havia evacuação possível. Retirar alguém dali significaria expor todo o agrupamento durante a descida. A água começou a ser racionada. O pouco alimento disponível foi dividido em porções menores. A munição passou a ser conferida homem por homem. Tudo o que antes era rotina virou conta. Tudo o que antes parecia administrável começou a parecer incerto. Ao longo do dia, pequenos ruídos voltaram a surgir do vale. Nada claro, nenhum ataque direto, apenas sinais de que o inimigo ainda estava ali, observando, esperando. Da Cruz sabia que aquele tipo de espera desgastava mais do que o combate aberto. Cada homem precisava se manter alerta o tempo todo, sem saber quando viria a próxima investida. O topo da elevação continuava sob controle brasileiro. Mas agora, estava claro para todos. Aquela posição não era apenas um ponto estratégico. Era um isolamento forçado. Um lugar onde o tempo passava mais devagar. O frio entrava mais fundo. E cada decisão precisava ser tomada sem apoio externo. Quando o sol começou a baixar, Da Cruz olhou novamente para o vale. Nenhum movimento de apoio. Nenhuma resposta pelo rádio. Nenhum sinal de alívio. A noite se aproximava. E eles continuavam sozinhos. A noite caiu rápido no alto da elevação. O último resto de luz desapareceu por trás das montanhas, e o frio voltou a se intensificar. O tenente da Cruz reorganizou os turnos de vigília, encurtando os períodos para que ninguém ficasse tempo demais parado, exposto ao vento. Cada homem sabia exatamente qual setor observar. O silêncio agora era quase absoluto. Da Cruz percorreu novamente o topo, conferindo os homens, avaliando o que ainda podia ser mantido. O agrupamento continuava inteiro, mas no limite. O frio, a falta de suprimento e o isolamento já tinham feito seu trabalho. Eles tinham resistido,
Não porque fosse fácil, não porque fosse confortável, mas porque recuar, naquele momento, podia significar algo ainda pior. O topo da elevação permanecia sob controle brasileiro, mas ninguém ali sabia por quanto tempo mais isso seria possível. E enquanto o tenente da Cruz voltava os olhos para o vale, ficou claro que aquela posição, conquistada à força, agora exigia algo diferente dos homens que a ocupavam. Exigia permanência, exigia silêncio, exigia tempo. E o tempo, naquele inverno do Vale do Sérquio, não jogava a favor de ninguém. Se você quer continuar acompanhando a trajetória do Brasil na Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal. Comente de que cidade você está assistindo, sua participação fortalece nossa iniciativa. Essa narrativa é uma reconstrução histórica realizada com base em pesquisa historiográfica, incluindo relatos dos próprios combatentes brasileiros. Fique agora com o episódio 4. Quando avançar era a única opção. A decisão que mudou o fronte.